Olá, sejam bem-vindos a mais um Psicologia Espírita com Joana de Ângeles. No episódio de hoje, nós vamos conversar a respeito desse tema, que é um tema bastante sensível, que nos toca profundamente. Certamente todos nós aqui, em algum momento da nossa vida, tivemos algum tipo de experiência mais próxima, mais distante, mas certamente todos nós temos histórias para contar a respeito de situações envolvendo o suicídio. É realmente doloroso e deve ser, porque nós estamos falando da antecipação da morte. E sempre que nós falamos sobre esse tema, é o máximo que pode acontecer para o ser humano. Quando a gente entra no tema da morte, é o maior sofrimento. A perda de entes queridos, o lidar com a morte ainda no nosso grau de evolução é bastante complexo, é bastante complicado. Então nós escolhemos esse tema, mas gostaríamos de começar trazendo um destaque. Nós não vamos entrar aqui na questão psiquiátrica, porque muitas vezes existe um aspecto psiquiátrico da problemática, desse conflito que pode caminhar para a ideia suicida. Então eu gostaria de, apesar da gente não entrar, eu gostaria de deixar aqui esse espaço e esse alerta, essa consideração de que nós temos sim essa ciência que é pesquisadora da mente e que é um suporte para aqueles momentos de maior desespero, quando a gente parece que já não sabe mais para que caminho ir. Vamos nos lembrar que existe esse profissional que está preparado, que estudou para nos ajudar, para nos dar o suporte. Não estou dizendo que ele é o salvador e que cabe a ele resolver o problema, mas estou dizendo, gostaria de deixar um espaço para que a gente lembre que ele pode sim nos ajudar com a sua formação, com os elementos que a própria vida na Terra proporciona, que são sim os fármacos. Então eu gostaria de deixar aqui esse espaço para que a gente se lembre que existe esse suporte, que o psiquiatra pode nos ajudar quando a questão é bastante complexa, quando a gente tem a sensação de que a gente já não tem mais para onde correr, ele pode ser essa boia de salvação, esse porto seguro que vai nos oferecer uma condição de estrutura suficiente para depois a gente lidar, porque a batalha ela é nossa, ela é interna. Ninguém de fora vai nos tirar da tarefa que é nossa, mas a gente pode recorrer às ajudas, né? E toda ajuda é sempre bem-vinda. Joana de Ângeles sempre fala das terapias alternativas, da ciência, da medicina, da religião, da oração, da meditação. Cada coisa no seu lugar, né? O lugar das terapias alternativas não é no centro espírita, mas pode sim, a gente pode recorrer às clínicas que são especializadas nessa medicina integrativa, nas terapias alternativas, a gente pode recorrer à medicina com as suas áreas de atuação, a gente pode e deve recorrer ao aspecto religioso que vai nos elevar o ser, que vai nos conectar com Deus, para que essa transformação também possa ocorrer nessa instância. Então, Joana sempre nos convida, vamos procurar todo tipo de ajuda que está disponível. Todas que estão na Terra são de Deus, elas são permitidas pela divindade. Então, fica aqui esse alerta para que a gente olhe também para a questão da ideação suicida pelo olhar da psiquiatria, que a gente busque esse entendimento científico. Aqui, o que vai caber com o nosso estudo, com a área que nós pesquisamos, que nos envolve e que Joana nos ensina, é a visão mais psicológica, né? É essa visão de mente, é a visão de consciente e inconsciente. E segundo a linha que Joana adota, nós vamos falar bastante da parte simbólica, né? Acho que é esse o nosso olhar aqui. Como é que a gente pode entender o suicídio, a ideação suicida, pelo viés do que ela tem para nos ensinar? De onde parte? Por que isso surge em mim?
O que está desequilibrado internamente para que a gente ache que esse é um caminho? Imagina o tanto de perturbação que eu devo sentir para eu cogitar essa saída, que não é saída. Na verdade, é uma entrada para um lugar, para uma situação muito mais sofredora. Mas para eu ter a ideia, a percepção de que isso para mim é alívio, imagina o lugar aonde eu estou. Então, acho que nada mais necessário do que a gente começar a nossa conversa sobre esse tema dessa forma acolhedora, que a gente compreenda aquele que sofre de um tanto e que ele se sente tão perdido a ponto dele achar que isso é saída. Então, acho que esse é o primeiro olhar de empatia, de compreensão, até de compaixão com essa alma sofredora. Que a gente evite aquele olhar de julgamento, mas com tudo que tem, mas problema todos temos, que a gente não vá por esse caminho. Esse caminho já foi alertado por Jesus, não julgueis. Você não sabe o que é estar dentro daquele lugar, sentindo aquilo que essa alma sente, tendo o ponto de vista que ela tem, vivido o que ela viveu. Então, acho que nada como a gente iniciar essa conversa trazendo essa questão da empatia, da compreensão, da compaixão com a alma que sofre de um tanto que acha que o suicídio seria alívio. É sinal de muito sofrimento. Bom, entrando na questão da compreensão, nosso objetivo aqui é estudar, é isso que a gente vem. Nós não estamos aqui fazendo terapia propriamente dita, ainda que sempre que a gente estuda, né, a gente gera transformação interna e acaba sendo um recurso terapêutico. Mas a nossa conversa aqui é de estudo, nós estamos estudando Joana de Ângeles. O que ela nos tem a falar a respeito? E ao estudar, a nossa mente amplia, a nossa consciência amplia, a gente tem tomadas de consciência e a gente então tem a oportunidade de fazer a reforma íntima que vai gerar sim um progresso espiritual, será sim um recurso terapêutico. Então vamos refletir a partir desse tema com base na psicologia espírita de Joana de Ângeles. Pensando de forma simbólica, nós podemos imaginar o seguinte: a finalidade da reencarnação na Terra é evolução. Questão 132 do Livro dos Espíritos. Qual a finalidade da reencarnação? E aí tem uma resposta longa, mas nessa resposta a finalidade principal, a missão nossa é evoluir em direção à perfeição. Então a gente vem para a Terra para a gente aprender, para a gente se conhecer, para a gente se melhorar, para a gente identificar os atavismos, as paixões, os vícios, para que a gente tome consciência disso, para que a gente aceite a transformação, para que futuramente a gente tenha mais virtude, mais ponto de vista cósmico, consciência cósmica. Então a gente vem aqui para crescer. Isso equivale simbolicamente à jornada heróica, à jornada do herói. Tanto que na psicologia junguiana ele descreve, ele estuda, ele explica muito a jornada do herói, porque a jornada do herói é uma forma lúdica, mitológica, de explicar a nossa jornada enquanto espírito e até a nossa jornada enquanto reencarnação atual. Então, na reencarnação atual, a gente vai, ou deve, ou deveria, fazer essa jornada heróica, essa jornada do herói, a mesma coisa enquanto espírito. Então veja, enquanto espírito eu nasço simples e ignorante e vou caminhar em direção à perfeição. Esse passo até chegar à perfeição é um passo, é uma jornada, é um caminho de um herói. Eu vou precisar ser herói para conseguir desempenhar isso. A mesma coisa, desde o momento em que eu nasço, bebezinho, sem poder me manter e dependo de aprender tudo, até eu terminar a minha vida tendo, se eu usei bem a minha reencarnação, tendo executado a tarefa que eu vim fazer, tendo aprendido, tendo crescido, tendo me aperfeiçoado, certamente eu vou precisar ter feito uma trajetória de um herói. E o que seria a jornada do herói?
Simplesmente porque se a gente for desenvolver o tema da jornada do herói, nós vamos ocupar o programa inteiro e ainda não vamos esgotar o tema. Mas fica a dica para procurar, tem muito material na internet, muito artigo, muito vídeo, né? A jornada do herói. E é descrita por Campbell. Então, a jornada do herói, se a gente for descrevê-la rapidamente, de forma breve, o que são os pontos principais? É que ele vai sair de um estado de não consciência, de um estado de não sabedoria, de não conhecimento, e ele vai chegar no final do seu caminho, ele vai chegar justamente na tomada de consciência, no amadurecimento, na sabedoria. Então é isso, é o caminho que eu percorro para sair do infantil em direção ao maduro, da inconsciência em direção à consciência, do não conhecer em direção ao conhecer, né? Da não sabedoria em direção à sabedoria. E para fazer esse percurso, eu tenho fases. É quase que um plano divino. E por isso que a gente se identifica muito, porque é como se tivessem traços idênticos em todas as vidas. Ou seja, todo mundo já passou por uma perda, todo mundo já enfrentou um obstáculo, todo mundo já caiu, todo mundo já se sentiu forte o suficiente para superar. Tá vendo? Tudo isso são fases, são etapas da jornada do herói. E se a gente souber aceitar essas fases, a gente evolui e a gente chega onde precisa chegar, que certamente não é a perfeição nessa vida, mas é um lugar um pouco mais adiantado, maduro, sábio do que era antes. Eu chego aqui na vida e saio aqui. Então a jornada do herói tem essas fases. As fases são essas. Eu tenho um chamado. Normalmente eu reluto, porque quando alguém fala assim, vem cá se sacrificar, vem cá se disciplinar, a gente fala, ai, precisa mesmo, né? Não dá para deixar para depois. Então a gente tem uma relutância, mas depois esse chamado é mais enfático, quase que não dando escolha. Então aí a gente fala, não foi por amor, foi na dor. Então aí a gente fala, tá bom, eu vou, e aí a gente começa o processo de transformação. Quando a gente fala eu vou, sempre aparece ajuda, aparece alguém que me convida para ir para um lugar que vai me fazer bem, vai aparecer outra pessoa que me dá um livro que faz todo sentido, eu vou encontrar pessoas que estão parecidas comigo, então a gente se ajuda uns aos outros, vai aparecer ajuda. Então eu tenho um chamado, daí eu falo, será que eu vou? Daí o chamado é mais forte no sentido de agora vai ter que ir, aí eu vou e aí a divindade providencia o tipo de suporte que a gente precisa, ajuda que a gente precisa. E a gente começa a nossa trajetória. Nessa trajetória, certamente a gente vai resgatar donzelas no sentido de ajudar os mais sofredores, que muitas vezes sou eu mesma, né? O meu aspecto sofredor. A gente vai enfrentar barreiras e precisar encontrar formas de superar a barreira para ela não parar meu caminho. A gente vai ter que enfrentar e matar dragões, que muitas vezes são nossas próprias crenças disfuncionais. Então a gente vai sair machucado, com cicatriz, cansado, esgotado, mas no final a gente vai ser herói de nós próprios. Ou seja, eu superei um caminho difícil. Eu aprendi a levantar quando eu caí, eu aprendi a ultrapassar obstáculos que pareciam intransponíveis, eu aprendi a ajudar pessoas pelo caminho, eu aprendi a matar aquilo que faz mal, as crenças disfuncionais, né, as ideias ruins. E então eu chego amadurecido, sábio, forte, mas muitas vezes estropiado. Tudo bem, a função foi feita. Né? Porque se eu quiser chegar intacto, eu não saio do lugar, né? A gente fala isso, se você não quiser sofrer, não sai viver. Se você não quer se decepcionar amorosamente, não se relacione com ninguém, mas que preço é esse? Né? É um preço da inanição, da estagnação, eu não vou me desenvolver. Então a jornada heróica é isso. Eu aceitar isso para fora, para dentro, porque eu posso fazer essa jornada para dentro, de enfrentar os meus dragões, de salvar as minhas próprias donzelas, de superar os meus obstáculos e de crescer. Se a vida requer isso,
A gente pode fazer essa metáfora pensando na questão do suicídio. Então vamos imaginar um herói que está na sua jornada tentando se transformar em herói. E ele lá pela metade do caminho ele fala: meu Deus do céu, o que é esse dragão? Eu acho que eu não dou conta desse dragão. E esse obstáculo que está no meu caminho, que é maior que eu, não dou conta. E também tem uma donzela lá, mas está tão distante, como é que eu faço para salvar? E eu posso ter uma leitura de tudo isso como se fosse impossível. E aí eu fico tentando encontrar uma rota alternativa e não tem. Então a rota alternativa para não ir para frente, e não tem como eu voltar para trás porque a gente não tem como involuir, muitas vezes a vontade que a gente tem é de sumir. Não faz sentido? Eu olho para frente e falo: meu Deus, eu não vou dar conta de tudo isso. Eu não consigo voltar para o estado anterior, não consigo voltar a ser criança, não consigo voltar a quem eu era. Então, como que eu faço? Eu não tenho para onde ir. E é essa a sensação. E pode ver que a sensação que as pessoas descrevem quando passa por esse tipo de ideia é isso: eu queria sumir. Eu queria sumir, eu queria desaparecer, eu queria não estar aqui. Então, a pergunta que a gente vai fazer é: por que que essa pessoa, ao olhar ao seu redor, ela faz uma leitura de que ela não vai dar conta? O que será que falta nela? Como a gente pode ajudá-la a entender que sim, ela vai dar conta? Porque Deus não nos oferece um fardo maior do que eu sou capaz de carregar. A lei da vida é perfeita. Então, não existe possibilidade de ter acontecido um erro e eu estar enfrentando dragões que eu não tenho condição de enfrentar. Então, por que que essa pessoa trava e tem certeza que ela não vai conseguir resolver os problemas, que não tem saída, que não tem para onde ir, e que aquilo lá dentro tá tão doído que ela quer sumir? O que será que está acontecendo nos dias atuais, porque a gente sabe que o suicídio está aumentando? E a gente tem visto isso, infelizmente, isso dói muito. A gente tem visto isso em faixas etárias que isso deveria ser impossível de acontecer, a não ser casos assim isoladíssimos, de jovens e crianças. O que será que a gente tem feito enquanto humanidade para dar a sensação para esse herói que tem condição de ser herói, achar que não vai dar conta e que quer desaparecer, sumir? Será que nós não estamos, enquanto educadores, mostrando para essa criança o potencial dela, ajudando ela a se fortalecer com coisas pequenas, porque para ser fiel no máximo é preciso ser fiel no mínimo? Será que a gente não está deixando essa criança crescer, experimentar, se fortalecer, saber que ela dá conta? Será que nós estamos super protegendo essa criança, deixando ela no tablet e quando ela vai cair na vida real ela fala: meu Deus, o que é esse lugar? Será que a gente não deu tempo dela ir se fortalecendo para enfrentar a próxima etapa? Porque na jornada do herói costuma ter 2 desafios. Tem o treino, né? Se a gente pegar lá a descrição do roteiro, tem como se fosse um treino, aparecem dificuldades, é como se você estivesse despertando, vamos ver se eu vou dar conta, para depois vir a grande missão, que aí é realmente uma coisa mais forte, mais profunda. Mas eu me desenvolvi antes. Então agora eu consigo depois saber que se eu já dei conta antes, eu vou dar também. Será que a gente não tem preparado os heróis? Será que a gente não tirou eles da academia de heróis antes dele pôr o pé na marcha? Será que a gente não tem deixado as crianças de mais vulneráveis? Será que a gente não tem oportunizado as crianças descobrirem os próprios valores, os próprios talentos, a própria força? Será que a gente tem poupado as crianças de frustrações para não doer e a gente deixa elas esvaziadas de resiliência, porque a função da frustração é desenvolver resiliência, e a hora que ela chega para lidar com um conjunto de coisas que são naturais para o desenvolvimento, ela não tem noção para onde ir? Não sei, eu, como gosto da área da educação e atuo na área da educação, fico me perguntando essa parte que me toca. Se a gente, enquanto educadores, tem preparado as crianças para se virarem na vida,
né? Como um dia, mas antigamente tinha muita pressão, tinha muita castração. Pois é, tinha mesmo. A gente carrega muitos conflitos, dá-lhe terapia para poder lidar com os conflitos. Mas de alguma forma a gente ficou com casca grossa e a gente conseguiu cair e levantar inúmeras vezes e a gente conseguiu sofrer e conseguir aceitar essa dose de sofrimento. Não estou dizendo que seja isso, porque quem sou eu para saber o que acontece? Mas eu estou compartilhando com vocês aquilo que passa pelo meu olhar, que é esse olhar da educação também e da psique também. Apesar de não ser psicóloga, eu gosto sempre de falar, porque de vez em quando alguém lá no chat, a Cris psicóloga, eu não sou, gente, eu sou estudiosa de Joana de Ângeles. Há muito tempo, isso é verdade. Há muito tempo eu estudo Joana de Ângeles e já fiz, sim, cursos, né, especializações e mestrado na área, mas eu não sou psicóloga. Mas eu adoro entender a psique. Então, eu fico pensando se não teria, se aí não estaria, se a gente não está se criando de forma muito vulnerável. Tem uma expressão que a gente usa muito, que a gente ouve muito hoje, a história do mimimi, né? Não pode falar desse jeito, não pode tocar naquele assunto, não pode pedir para fazer tal coisa. Será que não está demais? A gente saiu de um polo em que era castrado, oprimido, reprimido, e a gente não foi para outro polo de que a pessoa não, virou todo mundo de cristal, né? Não fale assim comigo. Não estou apoiando também a forma inadequada de falar, pelo amor de Deus. Também adoro a comunicação não violenta e acho que a gente precisa aprimorar com mais empatia as nossas relações. Mas eu estou trazendo esse ponto porque talvez ele seja relevante para a nossa conversa. Então, quando a gente fala sobre suicídio, quando a gente pensa, eu queria sumir, eu queria desaparecer, eu queria fazer assim e não estar mais aqui, ou seja, eu queria morrer, a pergunta que a gente poderia fazer metaforicamente é: o que eu gostaria que morresse? Porque certamente não sou eu. A gente tem um instinto de preservação, de conservação. Então, quando eu quero matar a mim, é porque eu não encontrei a forma de matar aquilo que eu gostaria de matar em mim. Então, uma forma terapêutica, quando a gente se sentir visitados por ideias suicidas, eu quero ir embora, chega pra mim, né? Para o mundo que eu quero descer, eu não aguento mais. Cada vez mais eu tenho pensado que talvez eu não seja bem aqui, não esteja bem aqui. Cada vez mais eu esteja pensando que eu faço mal para todo mundo, inclusive para mim. É melhor eu ir embora, chega, vamos resetar. Se essas ideias começarem a brotar, faça esse exercício e pergunte: na verdade, sou eu, ser total, que eu quero matar? E eu vou responder: não, eu não quero me matar. Mas eu quero matar a situação, eu quero matar essa emoção que me dói, eu quero matar o problema, eu quero matar essa conjunção de coisas. E aí eu começo a descobrir, né, diferenciar para entender a minha problemática. E quando eu diferencio, talvez separando as partes eu consiga lidar. Porque daí agora eu vi as coisas que me incomodam, eu posso atuar de forma separada. Então, olha, para esse problema talvez eu tenha um jeito de lidar. Se eu deixar de fazer isso, se eu evitar aquele lugar que me... Talvez se eu trocar de lugar eu consiga começar a mudar pequenas peças possíveis que vão gerar num conjunto um conforto um pouco maior, ou vão minimizar o desconforto a ponto de eu não precisar mais querer sumir. Será que eu tô fazendo vocês me entenderem? Às vezes a gente olha, é tanta coisa junto que a gente quer sumir com todas as coisas juntas. Então, assim, eu não tô conseguindo sumir com tudo junto, e se eu sumir a mim mesma? Mas se a gente tiver um pouco de calma e a gente se perguntar de verdade o que eu quero que morra, não deve ser eu. Deve ser aquilo que eu sinto, deve ser esse problema gigante que eu sei que não vai ter solução na minha cabeça, deve ser... E aí eu posso trabalhar com as partes. De repente tem 5 coisas que estão me atormentando. E de repente tem uma delas que não vai ter como tirar do meu caminho. Mas de repente tem outras 4 que eu posso negociar. Então, se eu aliviar um pouco isso que me dá um desconforto, se eu deixar de lado um pouco aquilo que me toma muita energia, se eu pedir ajuda para essa terceira coisa que eu não preciso fazer sozinha, me dá um pouco de alívio para poder enfrentar aquele dragão, porque o dragão eu vou ter que enfrentar. Então eu tô querendo dizer que
Antes da gente desistir do todo, vamos analisar as partes para ver se não tem alternativas. Essa é a função do herói. O herói, ele não enfrenta todos os obstáculos de uma única vez. São fases, tem lá 8, 10, 12 fases. Em cada fase ele vai lidar com uma questão. Só que eu acho que a gente desaprendeu, a gente se perdeu, a gente está tão dentro de uma telinha de celular que parece que a gente esqueceu como é que se vive. Como é que eu acho alternativas de caminho? Hoje quem me acha alternativa de caminho é o Waze, ou outro aplicativo. Antes a gente tinha que se virar, e ao se virar lá fora para encontrar caminho, a gente desenvolvia habilidade, também metaforicamente, de se virar e encontrar caminhos interiores. Então acho que antes da gente optar por essa medida drástica, cabe um olhar para dentro. Como anda a minha resiliência? Como anda a minha aceitação? Como anda a minha disciplina? E principalmente, o que eu tenho feito para tentar resolver os problemas por partes e não enxergar o todo e querer que tudo se resolva de uma única vez? Bom, vamos para Joana de Ângeles então, tem bastante coisa. Eu vou começar com o homem integral. Teve alguém aí que nos episódios para trás disse que o homem integral é fabuloso. E gente, eu também acho. Pode ver que a maioria das vezes eu trago aqui o homem integral. É um livro, assim, muito, muito... Eu acho que ele é estruturante, sabe? Ele tem, assim, um conteúdo que atinge o todo, sabe? A vida em vários aspectos. Então, vamos para o capítulo 2 do homem integral. Ela vai falar um pouco dessa questão do mito, do herói, né? E do quanto isso pode nos ajudar simbolicamente falando. Os mitos de todos os povos, na história das artes, das filosofias e das religiões, apresentam a luta contínua do ser libertando-se da argamassa celular, arrebentando algemas para afirmar-se na liberdade que passa a usar agressivamente no começo até converter-se em estado de consciência ética, planificado e carregado de paz. Jesus não fala, eu não vim trazer a paz, mas a espada, porque ele sabe que no momento evolutivo a gente precisa pegar a nossa espada e conquistar nosso caminho e lutar com nossos dragões, tudo metaforicamente falando, né? E superar as dificuldades e lutar pelo aquilo que a gente acredita. A gente precisa, a gente ainda está no período de luta. Nesse período, então, é essa energia para depois a gente falar, pronto, agora eu cresci, eu amadureci, aí agora eu posso viver esse estado carregado de paz. Essa incapacidade de enfrentar o imponderável, quando eu quero desistir, é porque eu estou me sentindo incapaz de enfrentar o imponderável. Ou seja, as forças desgovernadas e prepotentes mais tarde se apresenta camuflada em forma de rebelião inconsciente contra a existência física, contra a vida em si mesma. É um pouco do que eu falei. Se eu não me desenvolver nas primeiras etapas da vida, né, infância e adolescência, se eu não desenvolver a capacidade de enfrentar os problemas característicos dessas fases, provavelmente eu não vou achar internamente recursos para enfrentar as dificuldades do mundo adulto, por exemplo. Então, cada fase prepara a seguinte, que prepara a seguinte. Enquanto criança, ao lidar com as questões ali e ter que resolver, eu me preparo para quando adolescente ter minimamente recurso para lidar com as questões da adolescência, que me prepara minimamente para ter recursos para lidar com a fase adulta. Esse é o plano divino. Ele deveria funcionar. Se ele não está funcionando, a pergunta é: o que nós estamos fazendo para atrapalhar esse plano que é tão perfeito? O que nós estamos deixando de fazer? Que fase desse plano nós estamos atrapalhando? Então, Jesus diz que a gente vem para a luta. Joana diz que faz parte a gente ter que arrebentar algemas, sair do casulo. Por que a gente não tem essa energia de enfrentar, de superar? Por que a gente tem se sentido frágil, pequena, não dou conta, quero sumir e quero ir embora? O plano educativo de desenvolvimento de Deus, ele basta. Ele basta, ele é mais do que isso, ele é perfeito.
Se eu acredito na justiça divina e de repente me encontro no lugar em que eu acho que eu não dou conta, então eu prefiro sumir, a pergunta é: o que eu fiz para fugir do plano divino que deveria ter me preparado para este lugar? Então, essa é uma primeira questão. Se houve lacuna no meu desenvolvimento aqui, para eu não, de fato, não me sentir capaz. Por quê? Porque eu não treinei lá quando era criança resolver os meus problemas de criança. Porque eu não fiz os enfrentamentos na adolescência que eu precisava ter feito. Porque eu fui poupada, porque eu fiquei enfiada na minha tela dentro da minha caverna do meu quarto, porque a minha mãe e o meu pai não me deixaram passar por dificuldades. Eu não sei o que aconteceu. Será que faltou a preparação para hoje? E agora, se faltou a preparação para hoje, a gente faz uma pausa na jornada e vai se preparar agora. E aí vamos correr atrás do prejuízo. Nós não vamos para academia para pôr em atraso aquilo que a gente não fez uma vida inteira? Então, a gente vai buscar terapias, a gente vai cuidar da saúde, a gente vai fazer autoconhecimento, a gente vai se conectar com Deus, a gente vai fazer oração, a gente vai para a religião. Aí a gente se fortalece e fala, pronto, agora vamos de novo. Né? Não dá para falar, ai, não, que pena, não me preparei, vou embora, depois eu tento de novo. Não vamos usar essa atual reencarnação da melhor forma possível. Não vamos desperdiçar a preparação, a chance e o momento, né? Principalmente nesse momento de transição. Pode ser uma outra coisa também. Deixa eu terminar o Homem Integral, porque eu já estava me adiantando, depois a gente volta naquilo que eu ia dizer. Joana também fala que quando não se pode descarregar as energias em descontrole contra o opositor, a gente volta contra si mesmo, articulando mecanismos de autodestruição graças aos quais se vinga da sociedade que nele vige. Então, o que ela está dizendo? Que de um lado tem, eu preciso me preparar para os enfrentamentos da vida. De outro lado tem, eu me preparei, eu estou aqui enfrentando, mas não está saindo como eu desejo. Então agora a gente está olhando daqui para frente. Então Joana está dizendo o seguinte, muitas vezes quando eu não consigo mudar a situação fora, quando eu não consigo matar fora o que está me incomodando, eu acabo numa coisa de rebeldia, me auto-boicotando. Ou seja, eu acabo me matando porque eu não consigo matar o que está fora. Já viu quando a gente fala assim, ai, a criança teve, como é que falava antigamente? Ah, isso é lombriga. O que a gente queria dizer? Nem sei se era de verdade, fisicamente falando, né, biologicamente falando. Mas eu lembro que a sensação que eu escutava quando eu era criança era assim, ó, a criança quis uma coisa, a mãe não fez e ela adoeceu. Tá vendo? Então é assim, eu não consigo lá fora, eu mato dentro, eu adoeço dentro, eu puno dentro. E ao punir dentro, eu puno fora também, porque o outro vai ter que lidar comigo, vai ter que ficar com peso na consciência de que não quis me dar a bolachinha que eu queria, fiquei de cama, fiquei com febre porque fiquei com vontade do brinquedo. E a gente faz essas chantagens emocionais até de adulto. Né? Até de adulto, aí alguém vai fazer uma viagem, o outro que não vai adoece para ver se segura, inconscientemente, imagina, conscientemente a pessoa quer, mas tudo isso pode acontecer. Então, algumas vezes também, o fato de eu querer me matar não diz respeito a mim, diz respeito ao seguinte, eu quero te punir, eu quero que você sofra e eu vou fazer isso nem que eu sofra junto. Então eu não tô conseguindo te afetar, você não tá nem aí comigo, eu fiz todo tipo de coisa e eu não te machuquei, então vamos ver se você vai lidar com isso. E aí eu acabo me machucando para gerar sofrimento no outro. Então é isso que ela tá dizendo. Quando não se pode descarregar as energias contra o opositor, volta-se contra si, articulando mecanismos de autodestruição. Então se pergunte se você não tem feito esse movimento inconsciente, de adoecer para punir o outro, de deprimir para mostrar para o outro o que ele não tá te dando e por aí vai. Os danos que o ódio proporciona ao psiquismo, por destrambelhar a delicada maquinaria que exterioriza o pensamento e mantém a harmonia do ser, tornam-se de difícil catalogação.
Então é difícil catalogar o tanto de problema que o ódio gera destrambelhando o nosso psiquismo. Difícil descrever o tanto de problemas que a gente pode gerar por conta desse ódio de fora que a gente transfere para dentro, né? Simultaneamente, advêm reações orgânicas que se refletem nas funções hepática, digestiva, circulatória, dando origem a futuros processos cancerígenos, cardíacos e cerebrais. A gente acaba fazendo suicídio involuntário. A gente antecipa a nossa ida de volta ao plano espiritual porque a gente adoeceu o próprio corpo, porque a gente tinha raiva do outro e ao invés de extravasar essa raiva de uma forma que é adequada, que não prejudica nem a si nem aos outros, a gente implode, a gente vai alimentando, isso vai disfuncionando o nosso organismo, a gente vai adoecendo e a gente provoca um suicídio involuntário, porque a gente não quis lidar no mundo de fora para resolver o problema e a gente somatizou, né? Então tem horas que eu não estou preparado e não consigo enfrentar, tem horas que eu não estou gostando do jeito que tá e ao invés de enfrentar e lidar com o que é possível, a gente briga, não faz nada e a gente adoece, porque eu não quero que a vida seja como ela é, eu não quero que o outro seja como ele é, eu quero que as coisas mudem e eu não consigo, então também não brinco mais, vou ficar aqui, acabo adoecendo e acabo até morrendo. Vamos agora para o livro Plenitude, capítulo 3, que ela vai falar um pouco dessa questão da frustração, né? E do quanto que a frustração acaba sendo uma tentação para a gente ir embora. Se não for desse jeito, também não brinco mais. A gente não fazia isso quando era criança? Eu sou dona da bola, é clássico isso. Eu sou dona da bola. Ou vai brincar do jeito que eu quero, ou eu pego a bola e vou embora. Então é isso. Deus, ou brinca aqui como eu quero, senão eu vou embora. Eu largo isso aqui e vou embora. Né? Eu sei que não é tão simples assim e que a dor, eu mesma falei no começo, ela é inimaginável. Mas lá na raiz de tudo pode existir essa personalidade rebelde que não quer aceitar a perda, a dificuldade, a vida sem graça, o sofrimento. Então, eu me frustro, não é o que eu esperava, então eu não quero fazer. Porque não é fácil, gente, né? Quando a gente tem saúde, a gente tá feliz, a gente tá harmonizado com o ambiente, ok. Mas você falar, eu vou ter que viver uma vida inteira com uma problemática corporal que me impossibilita de ir e vir, é natural que passe pela cabeça, não vale a pena viver uma vida assim, não vale a pena pelo ego, que queria sair correndo, dançando. Para o espírito, às vezes é um momento de êxtase espiritual, é um momento de emancipação desse espírito. Então a gente precisa olhar pelo olhar do espírito, porque o olhar do ego, ele vai achar que não vale a pena ser vivida a vida. Se a gente não tiver saúde, se a gente não tiver dinheiro, eu viver uma vida na pobreza, passar fome uma vida inteira, será que não é melhor eu ir embora? Né? Então esse é o ponto de vista daqui. Ponto de vista espiritual vai ser a sua reencarnação redentora. Você vai lembrar dessa reencarnação sobre todas as outras pelo resto da eternidade. Mas eu preciso ampliar meu ponto de vista. Se eu vier aqui embaixo, é masoquismo continuar vivendo assim. Mas se eu olhar daqui de cima, vai ser minha grande redenção. Isso pode me dar ânimo e fé para conseguir dar mais um passo e mais um passo, né? Então, Joana de Ângeles fala que às vezes, né, é como se... O que eu tô querendo dizer é assim, às vezes assim, só aguenta, só não desiste. Sabe, não precisa superar, não precisa triunfar, não precisa performar, porque hoje a nossa sociedade também pede isso, essa sociedade egóica. Mas você tem que performar, você tem que superar, você tem que premiar. Se você não tiver chance de chegar nesse lugar, não vale a pena viver, né? Então, às vezes, só basta você não desistir, só aguenta, né? O Divaldo, Raul, quantas vezes nas suas palestras, nas suas falas, eles nos disseram: tem espíritos que só de vir e não se suicidar, não se matar, não tirar a própria vida, já superou. Porque tem feito isso nas existências anteriores, a ponto de viciar na questão. Apertou, vou embora. Não é do jeito que eu quero, vou embora. Então, se ele simplesmente conseguir não antecipar a sua ida, nem que ele tenha feito um monte de coisa errada, mesmo que ele tenha perdido um monte de oportunidades, o simples fato dele não ter se suicidado para ele já é uma vitória imensa, né? Então, Joana, no capítulo 3 do Plenitude.
Cada ser vive com a consciência que estrutura, né? Então eu me preparei para estar aqui. Se eu não estou dando conta, de alguma forma foi eu que me pus nessa situação, né? De acordo com os seus códigos impressos em profundidade na consciência, recolhe as ressonâncias como experiências reparadoras ou propiciatórias de libertação. Aí ela vai falar mais à frente. Francisco de Assis, que elegeu a pobreza e a dor para ascender mais, não expurgava débitos, antes demonstrava-lhes a grandiosidade dos benefícios. Helen Keller e outros tantos heróis de ontem, como de hoje, são lições vivas do amor em forma de abnegação, convidando à felicidade e ao bem. Quantos não são os personagens? Helen Keller, que era cega, surda, muda, e ela foi um exemplo de vida. Ela, mais do que ninguém, tinha chance de falar, gente, para que serve eu aqui? E serviu. E serviu não só para ela, como modelo, para muitos, inclusive nós estamos falando dela hoje. Então, se a gente conseguir olhar por esse ponto de vista, né, o sentido da vida não é do ego, o sentido da vida é do espírito. A finalidade da reencarnação não é agradar o ego, ser feliz, ter saúde, ter fama e ter dinheiro. É superar, é crescer, é amadurecer. Isso a gente faz na alegria e na tristeza, na saúde e na doença a gente consegue crescer. Então, cuidado com os desejos do ego, que vão dizer que não vale a pena viver uma vida que não dê possibilidades de conquistar as coisas daqui, né? Então, Joana, aí ela diz, o desejo é um corcel desenfreado, que produz danos e termina por ferir-se na sua correria insana. A primeira demonstração de lucidez e equilíbrio da criatura é a satisfação ante tudo quanto a vida lhe concede. Tá difícil viver, tá muito sofrido. Se eu conseguir aceitar, encontrar algum tipo de satisfação nessa redenção e aceitar esperar o tempo passar e não abreviar a minha morte, eu vou sair aqui como uma grande heroína, um grande herói. Não se trata de uma atitude conformista, sem ambição racional de progredir, mas sim de uma aceitação consciente dos valores e recursos que lhe chegam, facultando-lhe harmonia interior e bem-estar na área dos relacionamentos no grupo social que se atua. Então, a frustração responde por sofrimentos que seriam evitáveis, não fossem as exageradas esperanças, desejos, expectativas do homem, suas ideias confusas de auto-merecimento, que lhe infundem crenças nas possibilidades que não lhe estão ao alcance. Quantas personagens a gente tem, na nossa história a gente conhece pessoas que a gente falava, gente, para que viver desse jeito? E a pessoa estava lá, feliz, feliz, não conseguia andar e estava lá produzindo, criando, aprendendo. Sempre tem algo de luz, de bom, sempre tem algo em que a gente pode se apoiar, mas a gente prefere olhar para as coisas ruins. Muitas vezes as coisas ruins para o ego, que são desconfortáveis, doídas, sofridas, são enormes. Mas ainda assim eu tenho um pontinho para me apoiar. Ainda assim eu tenho amigos para me darem suporte. Ainda assim eu tenho esperança. Ainda assim o tempo passa e as coisas mudam. Tudo passa. A gente não aprendeu? Então, se a gente se apoiar nisso, só aguenta, só por hoje, só mais um dia, só mais um pouco, só mais um momento. Daqui a pouco isso passa e a gente supera. Se a gente só conseguir fazer isso, ainda que a gente não consiga resolver os problemas, ainda que a gente não consiga mudar a situação, mas se a gente encontrar uma forma de só suportar, só mais um pouco, só mais um dia, só mais um tanto, certamente a gente vai encontrar o caminho feliz para casa, para a superação, e a gente sai herói. Eu vou agora no livro Amor, Imbatível Amor, capítulo 9, E ela vai nos ensinar que muitas vezes as dificuldades da vida, as dores, os sofrimentos, aquilo que parece gigante, é o que pode realmente nos dar sentido de vida, é o que vai realmente nos fortalecer. Bom, vamos lá, então tem um texto longo aqui. A debilidade das resistências psicológicas, ou seja, o quanto eu sou frágil psicologicamente, eu não consigo, eu não tenho recurso, eu não tenho demanda, eu não tenho prontidão, isso que se converte em ausência de força moral, ou seja, não vou dar conta de suportar essa dor, conduz o paciente aos estados mórbidos,
quando acometido dos desconfortos da timidez, inibição, angústia, que lhe trabalham os mecanismos da mente, deixando-o à deriva. Então, o que ela diz? Se eu não fui me fortalecendo de pouquinho, né, em termos psicológicos, eu consigo, eu dou conta, um pouquinho de resiliência, vou lidar com essa frustração, vou descobrir uma forma de lidar com essa dificuldade. Se eu for me desenvolvendo, ótimo, eu vou superando. Se eu vou me acomodando, não, esse aqui é muito difícil, aqui lá dá muito trabalho, esse aqui é dessa vez não. Eu vou perdendo oportunidade de me aprimorar, né, de me apropriar das forças que eu preciso. Conclusão, na hora que a questão moral aparecer e você precisar tomar uma decisão, você não vai dar conta. Aí você vai fugir para a angústia, para a timidez, para a inibição, ou seja, eu não tenho prontidão para ir, não dou conta. Agora, eu não dou conta hoje porque pelo meu livre-arbítrio eu deixei passar oportunidades de crescimento, de amadurecimento. Sem motivação estimuladora para buscar objetivos salutares nos rumos existenciais, auto-abandona-se. Eu não vou conseguir. Descuidando da aparência, como efeito do pessimismo que o aturde. Então, a gente vai se abandonando por fora até se abandonar por dentro. Passa a exigir uma assistência que não se permite. Eu fico esperando um monte de gente vir me ajudar. Um monte de gente vem, isso daqui é muito difícil, aquilo lá não é para mim, isso daqui não é hoje, e eu vou não querendo. E quando alguém se dispõe a oferecê-la, recusa, agredindo, fugindo para atitudes de autocomiseração, nas quais se compraz. O abandono de si mesmo é forma de impunir a incapacidade de lutar, é um cilício voluntário para a autodestruição, é um recurso para punir familiares ou a sociedade. Sentindo-se impossibilidade de competir, ou seja, já que eu não vou ser o bom, o grande, o performático e tudo mais, eu me nego a lutar. Recalcando os conflitos de raiva, de mágoa, castiga-se para desforçar-se todos aqueles que lhe apresentaram na mente, atormentada como responsáveis. Então é como se eu quisesse punir os outros através do meu sofrimento. Que triste, né? Que triste a gente desejar isso pra gente. Enquanto, cadê o auto-amor, o amar-se a si mesmo, né, e ao próximo? Enquanto o indivíduo não se resolva por crescer e ser feliz, esses algozes implacáveis que estão dentro, né? E mais outros o atormentarão, ferindo-o cada vez mais e dominando a sociedade que passará a ser-lhe vítima. Então, por isso que a gente precisa do autoconhecimento, para crescer e falar, quer saber, eu vou tomar conta de mim. Eu posso, eu consigo, se Deus acredita que eu posso, eu posso. Eu posso não conseguir resolver tudo, posso não conseguir chegar onde eu queria, posso não ter muitos momentos de tranquilidade, de alegria, mas eu vou passar essa vida tentando. Eu não me derrubo. Eu não me derrubo. A vida pode tentar e eu vou levantar. E vai acabar. Mas vai passar a vida inteira assim, mas é uma vida. Quantas que você não fez tudo o que você queria e só o que você queria para te colocar nessa situação? Uma vez, aceita viver uma vida que não é aquela que o ego deseja. E ela passa rápido e você sai vitorioso. Esse é o pensamento que a gente deveria alimentar. E eu vou lá, então, como último livro de hoje, pro Vida, Desafios e Soluções. Então, a questão da disciplina do pensamento, da educação do pensamento, do otimismo, da fé, que é o alimento para a gente ter força e não desistir. Desde que no pensamento está a diretriz da conduta, pensar corretamente deve constituir o grande desafio que almeja o triunfo. Aquele que almeja o triunfo. Em decorrência das vivências anteriores, ficaram mais profundamente marcados os pensamentos de dor, de angústia, de pessimismo, em razão da sua força desequilibradora. São essas evocações inconscientes que primeiro assaltam a casa mental do indivíduo. Então é o que vem primeiro. Isso não vai dar certo. Eu não sou capaz. Isso daqui jamais, né? Então é atavismo, tá no automatismo. Vinculado aos mecanismos repetitivos de conduta sofredora, ele mantém as tendências para o masoquismo, cultivando sem dar-se conta os hábitos mentais geradores de conflitos e de padecimentos. Tornando-se vítima espontânea desse pessimismo que sustenta no campo das ideias, estabelece padrões negativos a respeito de situações e pessoas, não alterando a forma de pensar nem de agir, assim vivendo sob o estigma do mau humor, das insinuações malsãs, da falta de sorte em que se refugia, a fim de evitar a luta necessária para o êxito. É mais fácil.
Eu ficar sentada e falando, hoje o problema foi do vizinho, amanhã é do governo, depois é do meu pai e da minha mãe, a minha vida que não tem sorte, eu sou assim mesmo, eu não preciso sair do lugar. Do que eu falar, não, o destino é minha responsabilidade, então eu vou lutar, precisa de energia. E energia requer sacrifício, requer disciplina, requer força de vontade. E é isso que parece que a gente tem deixado de cultivar, de construir, de alimentar. Então, aceitar-se. Eu posso não ser o maior, pode minha vida ser ter um monte de problema, eu vou viver ela. Eu vou viver minha vida. Mas que vida desgraçada? Pois é a que eu vou viver. Ué, já devo ter vivido na graça muitas vezes, hoje eu vou na desgraça e eu vou viver. Se é para doer todo dia, vai doer, eu vou arranjar jeito de não doer tanto, eu vou pedir ajuda, mas eu vou viver. Se a minha vida é para ser de desgraça, que seja. Pode ser uma vida de desgraça fora, mas não vai ser dentro. Porque dentro eu vou ter como modelo esses grandes, Francisco de Assis, que estava doendo fora, mas dentro estava em estado de graça. E o estado de graça dentro, muitas vezes, é conseguido ao se enfrentar estados de desgraça fora. É um ponto de vista mais amplo do que esse aqui, da Terra, né? Então, aceitar-se como é. A vida interior a vida interior bem direcionada ensina a criatura a aceitar-se como é, sem desejar imitar modelos transitórios das glórias momentâneas, né? Que brilham sob o foco de lâmpada da ilusão, mas também a não ambicionar parecer-se com outrem, cujas características são belas neles, a quem se aspira, mas não a si mesmo. Então, é ser autêntico. O que Joana está falando? Cuidado. Porque você fica olhando lá fora, e lá fora hoje os modelos todos brilham, e são ricos, e são lindos, e são famosos. E aí a gente vai falar, gente, a minha vida não vale nada perto desses. E ao contrário, muitas vezes a sua vida é muito mais cheia de significado do que aquela que é só casca. Joana de Ângeles também fala, cuidado para não querer viver a vida do outro e viva a sua. Porque querer viver a vida do outro vai se desgastar, vai te desgastar. E você vai cansar, e você não vai se sentir preenchida. Então viva a sua vida, ela é que vai te preencher, é ela que vai dar sustentáculo para você não querer desistir de viver. Então, ao aceitar-se como é, desenvolvendo os recursos íntimos para mais crescer e conquistar valores novos, né, morais, o ser atinge o cume das ambições que anelava sem o saber, não sofrendo os impactos perturbadores das alturas e nem as aflições das regiões servis de onde procede. Não tem jeito, gente. Nossa vida, nosso futuro, nossa conquista é de dentro para fora. É sendo quem a gente é vivendo a vida que nos cabe, é descobrindo qual é nossa particular jornada heróica. Não é olhando para fora e querendo ser o que os outros são. Não é gerando expectativas de que a gente queria que fosse desse jeito, daquele jeito. É vivendo a vida como ela é. Como é sua vida? Viva a sua vida. Aprimore e cresça dentro dela. Aceite, só por hoje, só mais um pouco. Então, desse modo, o esforço para o autoconhecimento se transforma em necessidade terapêutica, porquanto o aprofundamento sereno na busca de respostas para os conflitos da personalidade culminará apresentando a cada um informações que não haviam sido detectadas lucidamente e que passarão a contribuir de forma valiosa na conduta. Sempre a gente termina com o autoconhecimento. É onde a gente vai descobrir aquilo que nos atrapalha, aquilo que nos distorce, aquilo que nos cega. É lá também a gente vai descobrir onde estão recursos que a gente consegue, a gente pode, a gente é capaz. É lá que a gente vai preencher o sentido de vida, porque a gente vai viver a nossa vida. Então, que Deus nos abençoe, nos fortaleça, para que a gente não desista tão facilmente das lutas, dos enfrentamentos, dos embates, que a gente cresça com eles, que a gente aceite a cicatriz, aquilo que sangra, aquilo que dói, aquilo que atormenta, mas que a gente se levante mais um pouquinho e mais um pouquinho, e que a gente recorra aos espíritos que estão sempre prontos para nos carregar nos momentos de maior cansaço. Muito obrigada por hoje, até uma próxima, se Deus quiser.